Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Maria Nazaré e faço vídeos aqui nesse canal para que de alguma maneira o Senhor possa te encontrar através de palavras. E hoje eu quero falar sobre algo que já vem sendo bem latente no meu coração, sobre não só o arrependimento, mas sobre tudo aquilo que nós temos buscado. Tenho visto constantemente vídeos e mais vídeos, sempre com as promessas das coisas maravilhosas. E isso não tem nada de errado, porque se a gente pega a nossa palavra, a Bíblia do Senhor, aqui tem inúmeras promessas dele para nós. Mas o meu ponto aqui hoje é trazer para vocês uma reflexão do que essas promessas elas são acompanhadas. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós estamos o tempo todo pedindo ao Senhor uma resposta, pedindo ao Senhor uma direção, pedindo ao Senhor as bênçãos, mas qual é a nossa parte? O que nós fazemos enquanto estamos na espera daquilo que nós acreditamos que merecemos receber ou das promessas do Senhor? O quanto nós temos criado um altar no nosso tempo de espera? Eu tenho uma frase aqui que eu coloquei: transforme a espera em altar. A promessa de Deus, ela não exclui o altar. Não exclui a oração, não exclui a consagração. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde há muitas coisas que estão acontecendo, terremotos, tragédias, muitas coisas. E esse lugar de entender que coisas muito ruins têm acontecido deve nos levar a um lugar uma autorreflexão de como nós temos levado a nossa vida. Nós temos que fazer essa reflexão. Porque por mais que nós, muitas vezes, nos caracterizamos como os cristãos, mas como que tem sido de fato a nossa vida, a nossa consagração? Como a gente tem transformado o altar para a presença do Senhor. Eu não estou aqui para pregar, para trazer uma palavra onde ela vai te dizer que a sua resposta vai chegar, que muitas bênçãos, múltiplas bênçãos estão chegando, porque a palavra, assim como a palavra também já te fala que você precisa se arrepender. Nós temos, mesmo cristãos, nós temos sido coniventes com alguns ambientes, com algumas situações, mas é necessário o posicionamento. Quando os profetas o Senhor levantou na palavra para que viessem trazer palavras de exortação para nós, para que nós pudéssemos entender que servir a Deus não era apenas acreditar na existência de um Deus, mas sim viver uma vida que refletisse o eu não só creio, como eu vivo com o meu Deus. E o que eu venho te trazer hoje aqui é que, às vezes, esse lugar que você pode estar vivendo hoje é um lugar onde o Senhor quer um pouco mais de você. Sabe quando parece que você não se encaixa nos lugares, parece que as pessoas não estão conversando a mesma coisa que você e tem algo que queima no seu coração, como se você tivesse que fazer algo? É o Senhor te chamando para mais profundo com Ele. O Senhor quer, quanto mais mergulhamos nele, mais nós buscamos nos santificar. É impossível você tocar a orla das vestes de Jesus e você permanecer sendo a mesma pessoa. Quando você toca a orla das vestes dele, poder sai da orla das vestes dele. E naturalmente esse poder, ele te constrange, porque ele não só entrega aquilo que você de fato precisa e não o que você quer, mas ele faz com que em você gere um espelhamento de quem ele é e do que ele tem te criado para ser. Logo você se pergunta como eu tenho vivido a minha vida. A minha vida tem agradado o coração de Jesus? A minha vida tem agradado a Ele de uma maneira que Ele esteja feliz com aquilo que eu tenho vivido aqui nessa terra? Sim, o fim está próximo. Nós devemos começar a pregar mais sobre o arrependimento, sobre como nós, como cristãos, inclusive até quem não é cristão, devemos entender que o pecado que nós devemos abandonar não é só aquele que alarda, não é só aquele que nos envergonha de maneira teoricamente, humanamente grandiosa, mas aqueles pequenas mentirinhas, aquelas coisinhas que nós vamos contando no dia a dia, achando que estamos só ajustando ali a rota. Nós estamos, inclusive, ajudando o próximo quando a gente está contando uma pequena mentirinha. E o Senhor nos chama justamente para esse lugar de retidão, esse lugar de arrependimento, esse lugar de alinhamento, esse lugar, inclusive, de confronto conosco mesmo, quando a gente faz aquilo que o Senhor reprova e a gente ouve o Espírito Santo falar, corrija, e a gente precisa corrigir. E quando eu falo de pequenas mentirinhas, é do tipo, tô chegando, mas você ainda nem saiu de casa. Essas são as raposinhas. Lá em Cantares 2,15 fala, cuidado com as raposas e raposinha. A sua vinha está em flor. As raposinhas podem destruir a vinha. Essa é uma das pequenas raposinhas que pode destruir a vinha. Ninguém tropeça em montanhas, tropeçamos em pedrinhas. E essas pedrinhas são as pequenas concessões que a gente vai abrindo. É esse o lugar onde o Senhor não quer que nós estejamos. Ele quer que nós sejamos continuamente um coração que está
em obediência, um coração que está sempre buscando agradar Ele. E muitas vezes vamos precisar nos posicionar, inclusive em lugares que nós não gostaríamos de gerar nenhum tipo de conflito, mas nós precisamos ter temor do Senhor, que Ele entregue aquilo que Ele precisa entregar. Ezequiel, quando ele foi chamado para ser, quando ele foi destinado para ser o sentinela, olha a responsabilidade das vidas. E ele carregava sobre aquilo que o Senhor entregava. Então, nós somos chamados a isso. Nós não podemos viver em contentamento, nós não podemos viver normalizando os comportamentos que nos afastam da presença do Senhor. Não só na nossa vida, mas no nosso irmão. A gente precisa aprender e pedir esse discernimento para Deus de como nós vamos falar as coisas que precisam ser ditas para as pessoas que o Senhor nos direciona. Esse vídeo aqui, inclusive, é um ato de obediência para o Senhor. Porque às vezes a gente só quer falar daquilo que é conveniente. E as redes sociais, ela não é sobre engajamento. Porque o engajamento geralmente é sobre algo que todo mundo concorda. E quando todo mundo concorda com algo, não há posicionamento. Nós precisamos nos levantar como uma voz onde o Senhor fala aquilo que de fato precisa ser dito. É importante, eu sei que tem fases na nossa vida que a gente quer receber algo bom, porque a vida já está muito difícil, mas nós precisaremos nos posicionar, mesmo que rasgue o nosso coração. Eu quero deixar essa palavra para que você venha a ter realinhamento. Você peça ao Espírito Santo que Ele traga esse realinhamento para o seu coração. Peça a Ele para que Ele revele aquilo que está oculto no seu coração, onde você precisa se arrepender, onde você precisa mudar. E permita que Ele te mostre. E conforme Ele for te mostrando, vá buscando em obediência caminhar para esse lugar. Eu desejo e declaro que você possa viver o novo do Senhor. E muitas vezes o novo do Senhor precisa que nós deixemos as nossas vestes antigas. A palavra fala, não se põe vinho novo em odres velhos. Os odres velhos muitas vezes somos nós. É o nosso coração, é a nossa vivência, é tudo aquilo que um dia nós vivemos e parece que a gente ainda quer arrastar. O Senhor quer que nós sejamos limpos e purificados para que Ele possa derramar o vinho novo sobre nós. Isso é muito forte, gente. Eu não sei o quanto isso tem tocado a vocês, mas talvez eu esteja gravando para mim mesma isso aqui, porque não se põe vinho novo em odres velhos. Que você possa, durante esse fim de semana, refletir no Senhor. Quais são os odres que eu preciso trocar, em que áreas da minha vida? Quais são as raposinhas que eu preciso tirar da minha vida, Senhor? E eu sei e creio que o Espírito Santo vai te mostrar, porque o mais interessado na sua vida de santidade e retidão é o Senhor. E se você pedir, com certeza, Ele te mostrará. Peça para que os seus olhos estejam tirados as escamas, para que você possa ver quando Ele te mostrar. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha com o Espírito Santo de uma maneira palpável e real, te mostrando e realinhando em amor aquilo que precisa ser. E que você também venha se posicionar conforme aquilo que agrada o coração do Senhor. Não importa o que pensem de você, mas que você venha a viver essa entrega radical no Senhor. Eu declaro isso sobre você e que esse vídeo, ele de fato venha gerar algo no seu coração. Eu declaro isso em nome de Jesus, que toda honra e toda glória de tudo aquilo, vivo ou isso daqui, é para honra e glória do nome de Jesus. Fiquem com Deus.